Deus te amou tanto que fez algo que ninguém jamais faria por você. E antes que você pense que já ouviu isso muitas vezes, eu quero que você escute como se fosse a primeira, porque talvez você conheça a frase, mas nunca tenha sentido o peso real dela. Pense por um instante. Alguém já escolheu sofrer para que você tivesse uma nova chance. Alguém já assumiu uma dívida que era sua, mesmo sabendo que talvez você nunca reconhecesse. Agora imagine isso. Você falha. Você erra. Você se afasta. Você duvida. E ainda assim, Ele não desistiu. Deus não decidiu te amar quando você estava forte. Ele decidiu te amar quando você estava quebrado. Não foi depois que você mudou. Foi antes. Antes de você melhorar. Antes de você prometer. Antes mesmo de você nascer. Ele já conhecia cada detalhe da sua história. Cada fraqueza. Cada queda. Cada momento de dúvida. E mesmo assim, escolheu ficar. Isso não é apenas uma ideia bonita. Isso é amor que se entrega. Amor que atravessa a dor. Amor que escolhe permanecer. E quando você entende isso de verdade, algo dentro de você começa a mudar. Porque você percebe que nunca esteve sozinho. Você sempre foi amado. Profundamente. Intencionalmente. E eternamente. E isso muda tudo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João, capítulo 3, versículo 16. Essa é, talvez, a declaração mais conhecida de toda a Escritura, mas também é uma das mais profundas. Cada palavra aqui carrega peso eterno, porque Deus. A salvação começa em Deus. Não começa no homem. Não começa na igreja. Não começa em boas obras. Começa no coração soberano de Deus. O texto não diz que o homem buscou a Deus. Não diz que o mundo mereceu algo. Diz que Deus amou. Esse amor é a iniciativa divina. É graça. É favor imerecido. Amou o mundo. Mundo aqui não significa apenas criação. Significa humanidade caída, rebelde, distante, pecadora. Deus não amou um mundo perfeito. Ele amou um mundo quebrado. Ele não esperou que o homem se consertasse. Ele decidiu amar no meio da queda. De tal maneira, João não tenta medir esse amor. Ele apenas declara que foi de tal maneira. É um amor incomparável, incalculável, imensurável. Não é um sentimento superficial. É um amor que age, um amor que entrega, um amor que custa, que deu o seu Filho unigênito. Aqui está o centro do Evangelho. Deus não enviou apenas uma mensagem. Ele não enviou apenas um profeta. Ele deu o seu próprio Filho. Unigênito significa único em natureza, da mesma essência, da mesma glória. O Filho eterno. O Verbo que estava com Deus. O Verbo que era Deus. Ele foi entregue. Não foi acidente. Não foi derrota. Foi plano eterno. A cruz não foi improviso. Foi propósito. O Pai entrega o Filho. O Filho se oferece voluntariamente. O amor de Deus não foi barato. Foi sacrificial. Para que todo aquele que nele crê. Aqui vemos a resposta humana. A salvação é oferecida a todos, mas aplicada àqueles que creem. Não é por mérito, não é por esforço moral, não é por tradição religiosa, é pela fé. Fé não é apenas concordar intelectualmente, é confiar, é descansar, é entregar-se. Crer é reconhecer que não podemos nos salvar, é depender totalmente de Cristo. Não pereça. A Bíblia é clara. Sem Cristo, há perdição. Há separação eterna de Deus. O pecado tem consequência. A justiça de Deus é real. O amor de Deus não anula sua santidade. Ele satisfaz sua justiça na cruz. Cristo tomou o lugar do pecador. Recebeu a penalidade que era nossa, para que nós não perecêssemos, mas tenha a vida eterna. Vida eterna não é apenas duração infinita, é qualidade de vida, é reconciliação com Deus, é nova natureza, é comunhão restaurada.
começa agora e continua para sempre. Esse versículo resume o Evangelho. Deus ama. Deus dá. Nós cremos. Nós recebemos vida. Agora, permita-me aplicar isso ao seu coração. Talvez você tenha ouvido João 3,16 a vida inteira, mas nunca tenha parado para perceber que ele fala diretamente com você. Deus amou o mundo. Isso inclui você. Não importa seu passado. Não importa seus erros. Não importa suas quedas. O amor de Deus não começou quando você melhorou. Começou antes. Antes de você nascer. Antes de você entender. Antes de você buscar. Se hoje existe peso na sua consciência, culpa, medo, insegurança sobre o futuro, João 3,16 responde: você não precisa conquistar o amor de Deus. Ele já foi demonstrado. Na cruz, Cristo declarou que o preço foi pago. Mas há uma pergunta inevitável. Você crê? Não estou perguntando se você conhece a história. Estou perguntando se você confia nela. Se você já entregou sua vida a Cristo. Se já reconheceu que precisa de um Salvador. O Evangelho não é apenas informação. É convite. Hoje, você pode responder. Você pode dizer: eu creio. E ao crer, você não apenas recebe uma promessa futura. Você recebe nova vida agora. Vida com propósito. Vida com direção. Vida reconciliada com Deus. Talvez você esteja cansado de tentar ser suficiente. Talvez esteja exausto de carregar seus próprios fardos. João 3,16 diz que não precisa mais. O Filho foi dado. O preço foi pago. O caminho foi aberto. A salvação não é sobre o que você faz por Deus. É sobre o que Deus fez por você. E isso muda tudo. Muda sua identidade. Muda seu destino. Muda sua esperança. Porque quando entendemos que fomos amados dessa maneira, não vivemos mais para tentar merecer. Vivemos em gratidão. Vivemos em confiança. Vivemos sabendo que pertencemos a Ele. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Que essa verdade não seja apenas um versículo conhecido. Que seja uma realidade viva no seu coração. E se hoje você decidir crer, saiba que a promessa permanece. Você não perecerá. Você terá vida eterna. E esse é o maior presente que alguém poderia receber. Essa é a essência do Evangelho. Esse é o amor de Deus. E ele está disponível agora. Senhor nosso Deus e Pai, nós nos aproximamos agora com o coração reverente, lembrando da maior declaração de amor já revelada. Que tu amaste o mundo de tal maneira que entregaste o teu Filho unigênito. Pai, nós reconhecemos que esse amor não nasceu em nós, nasceu em Ti. Não foi provocado pelo nosso mérito, foi gerado pela Tua graça. E hoje nós Te agradecemos, porque quando estávamos distantes, o Senhor decidiu se aproximar. Quando estávamos perdidos, o Senhor decidiu buscar. Quando éramos pecadores, Cristo decidiu morrer por nós. Senhor, se há alguém ouvindo essa oração que carrega culpa no coração, que carrega vergonha do passado, que vive tentando ser suficiente, que essa pessoa entenda agora que o teu amor não depende do desempenho dela. Teu amor foi provado na cruz. Jesus foi entregue. O preço foi pago. A dívida foi cancelada. Pai, leva-nos a uma fé verdadeira. Não apenas conhecimento intelectual, mas confiança profunda. Ensina-nos a crer de todo o coração. Crer que Jesus é suficiente. Crer que o sacrifício foi completo. Crer que a vida eterna não é uma conquista, é um presente. Senhor, se há alguém que ainda não tomou a decisão de confiar em Cristo, que hoje seja o dia da salvação. Que hoje essa pessoa diga em seu íntimo: eu creio que preciso de um Salvador. Eu creio que Jesus morreu por mim. Eu creio que Ele ressuscitou. Eu creio que somente nele há vida eterna. Pai, que essa verdade transforme nossa identidade. Que não vivamos mais como órfãos espirituais,
mas como filhos amados, que não caminhemos mais dominados pelo medo da condenação, mas firmados na certeza da redenção. Que a segurança da vida eterna nos dê paz no presente. Que a cruz nos lembre diariamente que somos profundamente amados e que esse amor produza em nós gratidão, obediência, humildade e desejo sincero de viver para a Tua glória. Obrigado, Senhor, porque João 3,16 não é apenas um versículo decorado. É a essência da nossa esperança, é a base da nossa fé, é a garantia do nosso futuro. Recebe nossa vida novamente em Tuas mãos, fortalece nossa confiança, renova nossa alegria na salvação e que nunca nos esqueçamos do quanto fomos amados. Oramos confiantes no nome precioso de Jesus. Amém. Se essa mensagem tocou o seu coração hoje, não foi por acaso. João 3,16 nos lembra que o amor de Deus é pessoal. Ele amou o mundo, mas também amou você. E se essa verdade trouxe paz, se trouxe clareza, se reacendeu esperança dentro de você, então permita que ela continue crescendo. Aqui neste canal, nós proclamamos essa mesma verdade todos os dias. Não uma fé superficial, não palavras vazias, mas o Evangelho puro, Cristo no centro. A graça como fundamento, a palavra como autoridade. Se você deseja crescer espiritualmente, fortalecer sua fé e ouvir mensagens que apontam sempre para a cruz, inscreva-se agora. Torne-se parte desta comunidade, não apenas como espectador, mas como alguém que caminha conosco. E se você conhece alguém que precisa ouvir que é amado dessa maneira, compartilhe este vídeo. Talvez essa seja a resposta de oração de alguém. Talvez seja o início de uma transformação. João 3,16 começou com Deus amando o mundo. Hoje, você pode ser instrumento desse amor, alcançando outra pessoa. Inscreva-se, compartilhe e permaneça conosco. Porque enquanto houver pessoas precisando de esperança, continuaremos anunciando: Deus amou, Deus entregou e ainda hoje Ele salva. Nos vemos no próximo vídeo, todos os dias às 6 horas da manhã.